Olá, estudante do IFE. É com imensa alegria que a equipe pedagógica do Campus Muriaé organiza esse encontro que tem como propósitos conversar um pouco sobre ansiedade e estresse, temáticas urgentes para o contexto pandêmico em que estamos vivendo. E também sanar algumas dúvidas, tanto do campo da psicologia quanto da pedagogia, que nos foram encaminhadas por alguns de vocês do ensino médio integrado. Meu nome é Patrícia, atuo como pedagoga no campus, juntamente com as pedagogas Débora e Ludiene e o técnico em assuntos educacionais, Josué. Além das pedagogas, temos uma convidada muito especial para esse bate-papo, a psicóloga Jane Feliciano, especialista em psicopedagogia, dependência química e também em gestão em saúde, com ênfase em saúde mental. Muito obrigada, Jane, pela sua presença. Okay. E a Jane, pessoal, ela atua há mais de 20 anos como psicóloga clínica em Muriaé. É um prazer tê-la conosco e queremos agradecer você e também agradecer os meus colegas do setor, Débora, Ludiene e Josué. Bem, nós organizamos este encontro em 4 momentos. No primeiro, a Jane fará uma introdução sobre o tema. No segundo, ela responderá às questões exclusivas do campo da psicologia, formuladas pelos estudantes. No terceiro momento, a equipe pedagógica e a psicóloga responderão às questões das duas áreas de atuação, ou seja, da pedagogia e da psicologia. E no quarto momento, Ludiene, Débora e eu responderemos questões específicas do campo da orientação educacional. Muito obrigada, e eu passo a palavra a você, Jane. Ok. A gente vai falar, dar uma palavra introdutória, né, esclarecendo alguns conceitos. Às vezes a gente fica assim, um pouco em dúvida, né, sobre o que é ansiedade, sobre o que é depressão, e às vezes a gente mistura uma coisa com a outra, e não está errado também misturar, não, porque uma é irmã da outra, mas vamos esclarecer alguns conceitos que são importantes nesse processo. Primeiramente, o que é a ansiedade, né? A gente fica pensando assim, o que é ansiedade? Será que é só o que eu sinto? Será que é só o meu coração acelerado? Então, assim, o que é ansiedade? A ansiedade é uma manifestação emocional e também fisiológica de um sentimento, de uma percepção ambiental que, às vezes, traz para o seu cérebro uma ideia de que você está em perigo ou uma necessidade, né? Então, assim, as reações normais que uma pessoa tem diante de um processo ansioso, internamente, fisiologicamente falando, no nível do cérebro, é luta ou fuga, né? Eu costumo dizer o seguinte para as pessoas, olha, o seu cérebro tem uma área dele que ela não é muito racional, e ela entende que ela está em perigo ou uma necessidade. Diante disso, o seu organismo fisiológico, né, começa a apresentar alguns sintomas, coração acelerado, suor nas mãos, ou às vezes uma crescente necessidade que vai te levar a procurar sanar aquela necessidade. Por exemplo, você está com fome, com muita sede, é normal que você fique um pouco ansioso. Mas quando você faz isso, você vai procurar meios de satisfazer aquela necessidade. Então, e quando você está com medo, né, e que a gente sempre fala que o medo é o empurrão, né, aquilo que empurra um processo ansioso no nosso tempo. Por quê? Porque ele vai fazer com que você tenha essas duas reações. Essas duas reações, elas podem ser manifestas ou manifestadas de várias formas, né? Ou você sentindo
enjoo, eu vi algumas perguntas, enjoo, ansiedade pode ser um sintoma de... a pessoa ficar enjoada pode ser um sintoma de ansiedade? Sim, pode ser sim, como outras coisas que a gente vai ver aí ao longo do processo. E por que esse momento é um momento que as pessoas estão bem ansiosas? Um momento, esse momento de pandemia, de vírus, é porque o que acontece? Primeiramente, nós começamos a nos sentir em perigo. A nossa vida, a nossa rotina, isso nos dá segurança. Isso começou a ser colocado em xeque. Então, de repente, aquilo que era comum, que era tranquilo, ou uma sobrevivência, ou a possibilidade de adoecer, isso vai gerando, vai acionando no nosso cérebro que nós estamos em perigo. E ele não está tão errado assim, tá? Só que essa área do cérebro, eu digo que ela não é muito racional. Então, ela vai reagir a isso de várias formas, às vezes sem você querer que isso aconteça. Então, às vezes, ela vai acionar, por exemplo, aí o sistema nervoso autônomo, por exemplo, que você não tem como falar, o coração bate, para de bater, ou você não tem como falar, olha, você vai se sentir, o movimento peristáltico começa a acontecer, você não tem como dizer isso. Então, assim, ele aciona um sistema autônomo bem primitivo, porque ele entende que algumas necessidades suas vão estar em falta, algumas vezes você vai correr perigo, então isso tudo é acionado. Quando isso é acionado, várias substâncias começam a ser liberadas no seu organismo. E aí começa todo esse processo sintomático que é incômodo, e a gente tem, às vezes, a sensação de que vai morrer. E isso acontece agora por essas questões. Nossa rotina foi mudada, mudanças bruscas aconteceram, coisas que a gente não está tão acostumado. Então, o nosso cérebro, ele reage a isso, né? E hoje a gente fala muito da teoria da mente, né? A mente incide sobre o físico, sobre o fisiológico, né? Então, nós acabamos com essa multidão de sintomas, tá? É assim que se processa a ansiedade. E essas ansiedades que eu estou te falando aí, que eu estou falando para você, ela é normal. O ser humano tem essas manifestações. Todos nós temos essas manifestações. O problema é quando isso vira patologia, quando mesmo numa situação de não perigo, ou de não necessidade, digamos assim, você começa a produzir essa sintomatologia. O seu pensamento não para, você não consegue dormir, você tem a sensação de que vai morrer, ou você tem fobias e tudo mais. Tá? Então, essa ansiedade que você está vivendo aí como aluno, ela tem a ver muito com esse momento que você está passando, porque o seu organismo entende que é um processo de defesa. Ele está te defendendo, né? Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma predisposição biológica, genética, se o papai ou a mamãe ou o tataravô, o tataravô estava lá, era um cara ansioso, provavelmente você vai ter mais possibilidade de desenvolver um transtorno, tá? Então, seguinte, isso é normal até certo ponto. Depois vira um processo patológico. Você não consegue parar de pensar. Aquele pensamento, ele que a gente chama um pensamento intrusivo, ele vem do nada, entendeu? Então, assim, isso é a ansiedade. Ela se manifesta dessa forma. E é muito comum acontecer nesses momentos. Momentos que a gente está muito pressionado, provas, ou uma preocupação muito grande com coisas que são necessidades, principalmente necessidades básicas, ou que nós temos essa percepção que é uma necessidade básica. Quando eu falo que temos essa percepção, não quer dizer necessariamente que você está consciente disso.
né? Seu cérebro vai reagir, seu organismo vai reagir, e você acha que, se você for conversar sobre o assunto, você vai dizer, não, mas não é tanto assim. Mas para essa leitura interna, mental, estrutural, né, em determinada área do cérebro, é acionada como se fosse uma necessidade de sobrevivência, ok? É assim que se processa a ansiedade. Então, ela é física, e só pode ser, a gente só pode diagnosticar, assim, como um transtorno mesmo, quando ela tem alguma manifestação física, seja qual for ela, tá bom? E existem vários tipos de... A ansiedade, eu costumo dizer assim, é o tronco da árvore. Aí, vamos pensar nos galhos da árvore, que seria transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, nós temos os transtornos de acumulação, nós temos fobias específicas, nós temos a ansiedade generalizada, nós temos o pânico. Então, assim, é um tronco chamado ansiedade que desemboca em várias outras patologias que hoje são identificadas e tratadas. Mas todas elas vão ter como base esse tronco. Então, você vai encontrar no pânico características muito fortes da TAG, por exemplo, que é a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, porque a ansiedade, ela se manifesta no tronco, né? Então, você vai lá no toque, às vezes a pessoa tem um transtorno, uma TAG também, porque ela começa ali pela TAG, tá? Então, a ansiedade é sintomática, claramente, mas ela é normal, mas quando é recorrente e você não consegue se livrar disso, essas sensações começam a invadir a sua mente, o seu físico, a todo momento. Então, assim, aí a gente diz que abriu-se um transtorno, ok? Ok, Jane, muito obrigada mesmo. Ô, Jane, você queria, Olá, só um minutinho, Débora, você queria comentar alguma coisa sobre depressão? De forma bem geral, assim, porque você chegou a falar da ansiedade, né? Uhum. É porque a ansiedade, toda pessoa que sofre de ansiedade durante muito tempo, Patrícia, ela vai fazer um quadro depressivo, porque não tem como você viver isso, porque quem tem ansiedade sabe, é muito sofrido, é muito sofrido. Então, você não tem como não fazer um processo depressivo, e é muito interessante porque a depressão tem sintomas ansiosos, mas aí ela entra na categoria de sintoma, tá? Você faz o diagnóstico da depressão, mas pode ser que na depressão você encontre alguns sintomas de ansiedade. E pode ser que o sujeito seja ansioso, claramente diagnosticado com ansiedade, mas que tenha também alguns sintomas da depressão. Por isso que eu falo que elas são meia irmãs. E ainda tem o transtorno misto, que é de ansiedade e depressão, né? É um transtorno misto. Você vai ver ansiedade, características até às vezes difícil do diagnóstico, você vai vendo os dois. Ali, aí o profissional de saúde mental fica meio assim, mas depois ele entende, né? Que na realidade é um transtorno misto de ansiedade e depressão. Mas uma coisa, a ansiedade sempre ela leva a um quadro depressivo, às vezes um quadro de choro, porque a pessoa não aguenta ficar vivendo desse jeito. É sofrido. Quando a pessoa abre um transtorno de ansiedade, claramente na TAG, né, ela sofre. Né? Quando a pessoa faz um toque, ela sofre. Tá? Então, a doença ela é caracterizada por esse sofrimento também. Tá? Então, o sofrimento ininterrupto, você está ali sofrendo com aquilo durante muitos anos, aquilo pode levar a um processo depressivo também. Tá? Obrigada. Uhum. Ficou claro, Patrícia? Ficou claro.
Tá. Olá, Patrícia. Olá, Ludiene. Olá, Jane, né? Já agradecendo. Olá, Débora. Vamos passar agora, Jane, para as perguntas encaminhadas a você pelos nossos estudantes, tá? Sim. A primeira pergunta é como identificar uma crise de ansiedade e sair dela? Ok. Esse processo, a TAG, mesmo o transtorno do pânico, né, o transtorno de ansiedade generalizada e a TAG, que é a TAG ou transtorno do pânico, a pessoa pode ter agorafobia também, a pessoa pode ter esses sintomas físicos que eu falei com muita intensidade. Então, certamente, essa pessoa que fez essa pergunta, ela está falando de uma crise mesmo, né? De você se sentir mal, de você ter a sensação de que vai fazer vômito, ou a sensação de que está morrendo, ou que está infartando. Então, essa pessoa, ela está falando de uma crise. Então, assim, a crise, o que a gente fala para sair dela imediatamente? Lógico que o básico é você fazer um tratamento, você procurar um profissional e for tratar sobre isso. Mas, assim, imediatamente, o que qualquer profissional fala para você? Olha, você precisa respirar. A gente entende que numa crise de ansiedade, você não respira completamente. Então, você precisa aprender a respirar. Respirar devagar, se sentar, se você estiver em pé, ou estiver transitando no meio da rua, se sentar, respirar profundamente, né? E ir soltando essa respiração, assim, bem devagarinho, contando até, né? Sabe, segura a respiração, né? E prende um pouco essa respiração. Aí você conta 1 ou 2 e depois vai soltando devagarinho. Eu costumo dizer assim: toma, se tiver um copo de água mais fria, você toma também e procura se aquietar. Tá? Porque quanto mais movimento, quanto mais exasperado você ficar, a tendência é essa crise perdurar um pouco. E o que acontece? É a certeza de que ela vai passar. Porque o organismo é programado para isso, para nós entrarmos em estado de ansiedade, levantarmos o nosso nível de ansiedade. Quando ele chega nesse pico de estresse, ele vai automaticamente baixar. E você esperar isso. Você precisa esperar, porque vai baixar. Vai durar alguns minutos e vai baixar esse pico de ansiedade, tá bom? Então, assim, não precisa se desesperar. Se você é ansioso, você não está morrendo, você não vai ficar sem respirar, está faltando ar, por isso que eu digo para você respirar e oxigenar seu cérebro, né? Porque a oxigenação tende a vir para os órgãos mais inferiores, braço, perna, porque o organismo está te preparando para fugir ou para brigar. Então, você precisa, e esse motivo real não existe, tá? É ele que está interpretando assim, não tem ninguém querendo matar você, nem nada. Ou você não está correndo risco de vida, um risco real à sua sobrevivência, nada disso. Então, você precisa se sentar, você precisa respirar. Estou falando assim, algo, uma técnica rápida. E você esperar passar. Tá? Porque ela não vai ficar, você não vai ficar 2, 3 horas, meia hora com crise ansiosa. Você vai esperando, vai respirando, né? E isso vai passar, tá bom? Agora, o correto não é você ficar administrando essas crises. Se você tem tido isso constantemente, você precisa procurar alguém para te ajudar, tá bom? Tem pessoas que já tiveram a crise e demorou muito tempo ter outra, mas tem pessoas que têm subsequente essas crises. Então, assim, tem que procurar ajuda mesmo. E a saúde mental, ela é uma coisa, assim, muito... a gente tem muito medo, a gente tem muito medo de procurar psicólogo, tem muito preconceito, né? Psiquiatra, porque acha que é coisa de maluco, coisa de doido, então você precisa ser quebrado, tá? Porque a gente pensa, isso vai passar. Se você tiver um transtorno, não vai passar, vai piorar.
Então, assim, a tendência da doença mental não é ela apaziguar por si só. Só se as circunstâncias de vida mudarem totalmente, o que não é muito realista falar isso, né? Não vai acontecer. Então, você precisa procurar ajuda. Isso, quando eu falo dessa crise, é crise mesmo. Só deu uma crise, entrou em pânico, acordou, por exemplo, de madrugada, relato de um paciente, acordou de madrugada com o coração com taquicardia tão forte que ele pensou que estava tendo um ataque cardíaco. Lógico, foi levado ao hospital e tal, chegou lá, não tinha nada de coração, fez vários exames, não tem nada de coração. E ele entendeu que era uma crise ansiosa, foi diagnosticado como uma crise ansiosa. Tá? Então, o que ele deveria ter feito? Parar, sentar-se à cama, respirar, alguém trazer um copo de água, esperar passar o que vai passar. Embora a sensação que alguns tenham é que eles vão morrer, né? Então, assim, a pessoa começa a se debater, começa a ficar mais agitada. Então, é se aquietar, tá bom? É esse o manejo rápido da crise. Olá, estudantes. Olá, Jane. Olá, colegas de trabalho. Vou fazer a segunda perguntinha para você, tá, Jane? Quais as melhores estratégias para lidar com o lado emocional e psicológico nesse momento? Eu penso que a primeira coisa, você precisa identificar. As pessoas não sabem realmente o que estão sentindo. As pessoas não definem sentimento. O que é sentimento? Né? Então, assim, identificar o que ele está sentindo. Tá? Então, é raiva disso tudo que está acontecendo? É medo de morrer? Então, assim, o que ele está sentindo? Então, como lidar com a emoção? Primeiramente, você precisa de entender o que você está sentindo, porque a emoção é uma expressão de um sentimento. Então, você precisa entender, o que eu estou sentindo? Por que eu estou assim? O que eu estou pensando frente a esse momento que eu estou vivendo? O que eu penso sobre isso? Como que eu estou vendo isso? Você precisa definir isso, e isso é lidar, sabe? Aí sim, a partir daí, desenvolver estratégias para que você tenha uma visão mais realista das situações, entendeu? Então, assim, você vai começar a trabalhar aquilo que a gente chama de distorção cognitiva, né? Você está vendo, assim, em termos... Vou citar uma distorção. Você está vendo em termos de 8 ou 80. Ou eu morro, ou eu fujo, ou eu saio do Brasil. Essas opções muito assim, polarizadas, né? Então, isso é distorção cognitiva. Pera lá, isso não é uma estratégia. Qual o meio termo que eu tenho para lidar com essa emoção? Tá? Até que ponto essa emoção minha, ou esse medo meu, a proporção que eu estou colocando nele, será que é isso mesmo? Será que eu preciso estar assim? Quais as estratégias? Aí você vai ver de acordo com aquilo que você está sentindo, aquilo que está te incomodando, tá? As estratégias são elaboradas principalmente na linha da cognitiva, né? Da terapia cognitiva, você entender como elaborar alguma estratégia prática mesmo, no dia a dia, de você trabalhar com aquelas emoções que são negativas e que estão reforçando, às vezes, um comportamento ou um sentimento ruim, tá? É a partir da identificação. Isso é muito importante. E isso, e validar esse sentimento, essa emoção, porque às vezes a gente fica escondendo isso, despistando isso, eu estou morrendo de medo, mas fica despistando isso, fazendo outra coisa para que isso não venha à tona. É lidar com isso, a melhor forma é encarar isso com alguém que possa lhe auxiliar. E depois daí, de acordo com a sua dificuldade, com o seu problema, aí a gente elabora as estratégias. Tá bom? Ok, Jane, muito obrigada.
Temos mais uma questão que nos foi encaminhada por um dos estudantes. Eu perdi 2 aulas hoje porque estava dormindo. Então, eu queria saber se você não pode me passar uma receita de um remedinho leve para eu dormir na hora certa e não ficar preocupado com isso depois. Pode ser um Rivotrilzinho, que para mim está ótimo. Primeiramente, esclarecendo. Na realidade, o psicólogo, ele não medica, tá? Ele não pode receitar uma medicação, tá? Embora, na nossa formação, nós tenhamos farmacologia, que não é como a formação do médico, né? Mas nós temos farmacologia, nós devemos entender o que você está tomando, os sintomas que aquela medicação está trazendo para você e tudo mais. A gente precisa saber disso. É uma obrigação quase que do profissional, tá? Mas, assim, a gente não pode receitar o Rivotrilzinho. E a gente também não pode tomar o Rivotrilzinho, o aprazolanzinho da coleguinha, da mamãe. Isso aí não é legal, assim. Por quê? Porque são medicações que precisam de prescrição médica. O médico precisa de estabelecer a dosagem que você vai tomar, entendeu? Então, assim, eu preciso dormir, eu não estou dormindo. Por que eu não estou dormindo? Então, assim, você vai trabalhar isso na terapia, das suas preocupações. Você não está dormindo porque você está preocupado. E você está preocupado com o quê? Você está pensando em quê? Sua cabeça está como? Estou muito cansado. Então, assim, o que a gente vai fazer para que você possa se organizar melhor? Agora, a medicação, ela precisa ser com prescrição médica, porque senão, principalmente o Rivotril. O Rivotril é um benzodiazepínico e ele vai trazer para você dependência. Depois você não vai conseguir dormir sem aquilo mais, tá? Se você continuar tomando desordenadamente. E daqui a pouco, hoje você está tomando 5 miligramas ou 0,25, depois você vai passar para 5, depois você vai passar para 10, e já não vai fazer o efeito. Eu conheço gente que toma Rivotril há 10 anos. Aquilo nem é o efeito, é dependência mesmo da medicação. Conheço pessoas que não saem sem levar um Rivotril na bolsa por causa de crise de ansiedade. Então, assim, a medicação, entenda, a medicação é um paliativo importante. Tem momentos que a gente precisa desse paliativo. Todos nós precisamos. Agora, você não pode, principalmente a turma que a gente está falando aí, que é uma turma de gente nova, de gente bacana, com potencial muito legal, você não pode simplesmente decidir tomar um Rivotril para dormir. Tá? Então, o que você pode fazer para dormir melhor? Não tomando só um Rivotrilzinho, tá bom? Ver o que está acontecendo. Por que você está tão ansioso ou ansiosa que não está conseguindo dormir? O que está acontecendo? Tá? É uma excelente pergunta, né? Porque às vezes até os alunos pensam que o psicólogo pode receitar, não é mesmo, Jane? Você falou muito bem aí essa questão de que o psicólogo ele não pode receitar o remédio, né? Não. Tem a questão do acompanhamento, né? Se preciso, né? Se precisa for com o psiquiatra, aí sim. Vamos então para mais uma pergunta aqui. Como tratar a ansiedade e o estresse vivendo em casa com tantos dias monótonos iguais e sem ânimo para fazer algo? Uhum. Isso aconteceu muito nessa pandemia, né? E principalmente as pessoas que têm mais energia física, né? Como adolescente, tudo mais, são dias monótonos mesmo. Mas assim, o que acontece? Muitas pessoas começaram a usar a sua criatividade para isso, sabe? De fazer alguma coisa que possa, um trabalho manual. Eu escutei de um casal que tem 2 filhinhas ontem, e eles falaram que eles começaram a jogar War. Diz que foi assim, maravilhoso, a família começou a jogar, e eles hoje têm tá com essa mania de pelo menos uma vez por semana, ficam até mais tarde jogando.
né? Em família. Eu achei assim, ótimo isso, né? Então, assim, a gente precisa retomar algumas coisas legais, boas, e diversificar, ler, sabe? Vai fazer, não fica fazendo uma coisa só, não fica só em frente às telas, sabe? Diversifica. Outra pessoa estava me dizendo que o YouTube é uma bênção, né? Na minha época não tinha YouTube, na minha adolescência. Mas, assim, você pode decidir fazer um curso diferente, aprender algo diferente, nesses dias monótonos, né? Que você tem vivido aí. Mas, assim, não se deixe ficar, assim, acomodado na situação. Exercício, tem exercício lá no YouTube, tem um monte de coisa que você pode fazer. Então, assim, inventa algo para fazer, vai fazer alguma coisa, vai ver um filme legal, um filme bom. Então, assim, tem muitas coisas. Então, é diversificar, Aí você fala, eu não tenho ânimo. Quando a gente começa a ficar muito, muito acomodado, esse ânimo vai sumindo mesmo, a gente fica mais sonolento, mais preguiçoso, acorda mais tarde. Uma coisa que eu tenho dito em algumas lives, em algumas palestras, tenha uma rotina, faça a sua rotina. Porque o que acontece com a gente? A gente muda a nossa rotina. Totalmente. E isso é muito ruim. A gente precisa ter rotina. Acordar, né? Se você faz exercício, fazer exercício, você lê, faça uma rotina. Você ajuda a mãe a arrumar a casa, você vai tirar aquelas roupas que estão no guarda-roupa que tem mais de um ano que você nem não veste, vai separar aquilo. Então, assim, anota, sabe? Pega um papelzinho, anota um monte de coisa que eu queria fazer e não tinha tempo para fazer. Porque o que mais a gente ouve, não tem tempo. Eu queria ler esse livro, mas eu não tenho tempo. Então, vai usar esse tempo. E a rotina, faz rotina. Tem gente que começa uma coisa, depois começa outra. Faça uma rotina, tá? Em coisas boas e que você gosta de fazer, e que você possa envolver outras pessoas também, principalmente os da família, para que você possa fazer. Porque senão você vai ser monótono mesmo, tá? Aí você já cansou de dormir, já cansamos de comer e não fez nada e está com mais preguiça ainda, tá? Faça exercício, tem um monte de gente aí fazendo exercício aí no YouTube, um monte de profissional. Então, assim, essas ideias aí que eu tenho falado para as pessoas, mas principalmente, gente, a tal da rotina. O organismo precisa disso. Nosso corpo precisa disso. Ele se adapta a isso, tá? Uma rotina de acordar, uma rotina de dormir, uma rotina de alimentação, ele se adapta. Tá bom, gente? Ô, Jane, interessante também, quando a gente fizer essas anotações, a gente vê que a gente concluiu, né? A sensação também, de ação concluída. Se essa semana eu combinei que eu vou limpar meu guarda-roupa, que eu vou ler um livro e eu conseguir concluir isso e dar um ok naquela listinha, isso já traz um prazer e diminui a ansiedade, né? Isso mesmo. Isso mesmo, é exatamente isso. Mais uma perguntinha aqui, que os alunos mandaram. Quais as formas ou truques, né, que não por meio de medicamentos, para amenizar a ansiedade? Ok. O que eu falei a princípio, era aquela questão rápida mesmo, né, para você aliviar ali aquela crise de ansiedade. Mas a ansiedade como transtorno, hoje a gente sabe que não existe aquela questão assim de causa e efeito. É isso por causa disso, é ansioso por causa disso, não. Há várias questões que estão interligadas entre si, tá? E que vão ser causa da ansiedade, que vão, né, fazer com que irrompa num processo ansioso. Então, eu penso que esses truques são várias coisas que a gente precisa mudar na nossa vida. Por exemplo, exercício físico. Não há dúvida mais quanto a isso, por causa até das substâncias que são liberadas no organismo. Então, não há dúvida, exercício físico não tem dúvida. Isso é
batata, você precisa, esse não é nem um truque, isso é um remédio, tá? É um remédio, isso é um remédio, a mesma coisa de você tomar um remédio. Então, você pode fazer o exercício físico. Agora, uma dica para o exercício, procura um exercício que você gosta. Ah, tá todo mundo indo para academia, eu tenho que ir para academia. Não, você pode fazer outra coisa, tá? Então, procure. Você gosta de dançar. Dançar é um exercício, então, de repente, você pode dançar. Entendeu? Você pode correr, então, você pode nadar. Então, o que você faz que realmente, para você, é prazeroso, tá? Então, o exercício físico é um truque imenso. Uma outra coisa, e que a galerinha não gosta de ouvir a gente falar, é o sono. Gente, não pode ficar sem dormir. Pelo amor de Deus, essa galera mais nova aí não dorme, não dorme. E isso vai fazer com que vocês estejam cada vez mais ansiosos. É ruim ouvir isso o tempo todo, mas vocês precisam de uma rotina de sono noturno. Ah, mas não é a mesma coisa de você acordar meio-dia, se você dorme 1 hora da manhã. Existe hormônios, existe neurotransmissor que trabalham no turno da noite. E eles vão sendo trabalhados ali, ajudando a aliviar esse processo. Tá? Então, essas 2 dicas, esses 2 truques, parece que é fácil, né? Mas é bastante difícil para alguns. Sono e exercício físico. Aí entra a alimentação, aí entra a questão de conhecer suas emoções, tá? Saber o que você está sentindo, aprender a lidar com o que você está sentindo, tá? E eu penso assim que é muito legal também você aprender que você precisa se relacionar com outras pessoas e você precisa ajudar alguém, algum movimento de ajuda. Isso é muito legal. E as pessoas hoje elas estão muito voltadas para si mesmas. E isso dá muito prazer para as pessoas quando as pessoas se envolvem em algum projeto que vise, que tem o objetivo de ajudar um grupo específico, de recolher alimentação. Isso faz muito bem para a alma, esses envolvimentos. E relacionamento mesmo, e identificar, não posso falar, mas vocês têm tantas vias de comunicação hoje em dia, que são boas também, que são legais, mas precisam conhecer suas emoções também. O que são, como elas se processam, como você manifesta essas emoções, e aí como você vai lidar com elas de forma positiva. E isso são alguns truques para que você possa trabalhar esse processo ansioso, tá? Obrigada, Jane. Eu achei muito legal que você falou da atividade física, porque com esse momento que a gente não pode ficar saindo tanto de casa, né? Eu comprei uma cordinha para pular cordas em casa. Que aí eu percebi que eu já estava sentindo muita dor nas costas de tanto ficar no computador. Comprei uma corda e comecei a pular em casa. Tem ajudado mesmo. Isso. Então, é algo simples, barato, né? Barato. Que a gente consegue fazer. Né? Bem, Jane, temos mais uma pergunta dos estudantes. Estou passando pelos piores momentos da minha vida. Não apenas por causa da escola, mas também pelos problemas pessoais. O que fazer? É difícil a gente não sabe quais os problemas, né? Mas você precisa se cuidar e se tratar. Por mais que as outras pessoas, dos familiares, não queiram fazer, não possam fazer, eu penso que você precisa procurar ajuda. E quando eu estava lendo essas perguntas, eu fiquei assim bastante comovida com vocês, grupo de adolescentes, estudantes. Eu falei assim, gente, essa meninada está sofrendo. E, poxa vida, essa meninada está sofrendo. Uma fase tão bacana, tão produtiva da vida.
Então, eu quero dizer para você que você precisa falar disso com alguém, você precisa falar desses problemas com alguém, né? De repente, o psicólogo do IFE, eu não sei quem, mas você precisa falar disso, algum professor que você tenha realmente uma afinidade, você precisa falar disso com alguém, e você precisa focar naquilo que você quer. Se você vê que a sua família, a dinâmica da sua família não melhora, né? Tome uma posição você mesmo. Na teoria sistêmica, teoria familiar sistêmica, ela diz que quando uma coisa muda em um sistema, todas as outras coisas que estão à volta dela são obrigadas a mudar. Elas, aquela dancinha das cadeiras, né? Você tirou uma cadeira, todo mundo vai começar a fazer um movimento. Então, assim, uma dica que eu quero dar para você, se o outro não quer mudar, se você não pode mudar a sua família, mude você, tá? Procure um processo para você se cuidar, se tratar, foque nos seus objetivos, porque muitas vezes a gente quer mudar o contexto da gente para que a gente mude, tá? Então, a gente, às vezes, até para o adolescente, é complicado mudar o contexto dele, tá? A não ser que esse contexto se envolva num processo de terapêutico também. Agora, se você não pode mudar o que está à sua volta, querido, mude você, sabe? Tome um posicionamento com você, isso é muito legal, tá? Então, assim, procure forças para que você mude você. E se a família não quiser mudar, não tem como, tá? Agora, um processo terapêutico também, você procurando ajuda, de repente, essa família pode entrar nesse processo aí também e melhorar, tá bom? Excelente resposta, Jane, né? A gente fica um pouco triste, né, por ver determinados depoimentos, mas que são reais, né? Que a gente está ali com eles a todo momento e está acontecendo. Então, muito bacana esse posicionamento e sua resposta com eles. Uhum. Outra pergunta que eles colocaram aqui, que você já até comentou um pouco no início, é se a ansiedade pode causar enjoo. Pode, como eu disse, a ansiedade, ela para ser até, para a gente fazer um diagnóstico, a gente precisa trazer esses sintomas físicos, tá? Porque a gente precisa entender que ela tem sintomas físicos também, e pode causar enjoo, sim. Por que ela pode causar enjoo? Às vezes, o que acontece? O organismo eu acho assim maravilhoso essa questão entre fisiológico, o neurológico, o psicológico, né? O mental. Olha o que acontece. Quando você come alguma coisa que está ruim, que está te fazendo mal, normalmente as pessoas fazem vômitos, né? Elas vomitam, porque elas expulsam alguma coisa, né? Quando você está com para um processo gripal, viral, o organismo libera uma substância chamada histamina. Ela é uma substância que vai fazer você espirrar, o seu olho encher d'água. Vai liberar substâncias para colocar aquilo para fora. Ok? Então, o enjoo é um sintoma fisiológico muito interessante, porque geralmente o que acontece? O organismo ele libera a acidez da sua digestão, do seu processo digestivo, ela vai aumentar, e isso pode lhe trazer enjoo, tá bom? Então, assim, por isso que a pessoa faz gastrite nervosa, tá? Porque é liberado no estômago, esse ácido, ele vai ficar mais ácido, porque ele vai entender, o cérebro fica meio maluco e fica mandando ordem, porque ele vai entender que aquilo ali vai destruir alguma coisa que está atrapalhando. Então, assim, é normal sentir enjoo, tá? É muito normal. Por exemplo, as pessoas que são muito ansiosas para viajar, o que acontece? Elas têm enjoo durante a viagem, tá? Então, assim, é normal. Enjoo, sudorese, muitas coisas que acontecem nesse processo aí, que pode identificar como processo ansioso,
com esses sintomas fisiológicos, tá bom? Outra pergunta, Jane. Gostaria de fazer terapia. Como que eu faço? Olha, primeiro você precisa fazer terapia com um psicólogo, né? Então, assim, é procurar um terapeuta, não sei como a escola, depois vocês podem falar sobre isso aí, o próprio IFE encaminha esses estudantes, ou o profissional que está aí pode atendê-los ou encaminhá-los, né, para um PSF, ou para o CRAS, o CREAS, para que ele possa ter acesso a esse serviço, né? Às vezes, assim, uma questão é a acessibilidade, porque tem locais que disponibilizam, às vezes, esse serviço, ou, no caso de vocês aí, eu creio que a própria escola. De repente, não vai ser uma terapia, mas vai fazer um encaminhamento, vai direcionar esse aluno, né? Então, é procurar um profissional. Né? Como fazer terapia? Procurar um profissional. No nosso caso, nós não estamos tendo a profissional, né, a psicóloga atuando no campus, então a gente tem recomendado aos estudantes a estarem procurando PSF próximos às suas casas, para que possam estar fazendo esse tipo de acompanhamento, né, e eles vão fazer essa triagem, de ver qual é a necessidade, e tá dando o encaminhamento necessário. Ok, isso aí. Joia. Jane, por favor, temos mais uma perguntinha para você. Tenho problemas na família e fico muito para baixo por causa disso. Eu durmo chorando. Às vezes até penso em me machucar e me bater, porque tenho raiva de mim e queria ajuda para eu parar com isso, porque eu não sei o que eu faço. Tenho muito estresse e sinto falta de ar, vontade de chorar e um aperto no peito do nada. Por exemplo, eu não estou fazendo nada e aí acontece isso e eu não sei o que é. Queria ajuda. O que eu faço? Meu amor, eu espero que você vá nos assistir, né? Eu conto com isso. Você precisa de ajuda, sim. Você precisa de procurar alguém para que você possa falar disso. Eu não sei o que está acontecendo aí na sua casa, tá? A gente não faz nem ideia, né? A gente não pode entender isso sem saber realmente o que está se passando. Mas é muito sério essa coisa de você se machucar, se cortar. Porque o que você está fazendo? Você está vendo um contexto, você está em raiva disso, o sentimento que está brotando aí é raiva, tá? E tristeza, são dois sentimentos aí, raiva e tristeza. Então, você não pode atingir a situação ou as pessoas, você se autoagride, e aí é muito ruim. Quando a gente se autoagride ou se corta, alguma coisa nesse sentido, o que acontece? Essa substância, dopamina, ela se projeta por causa do corte e outra coisa mais, qualquer coisa que você se machuque. Então, é o seguinte, você costuma fazer isso outras vezes, porque essa questão, ela é como se estivesse te dando um alívio, mas na realidade não vai estar te dando um alívio. Então, você acaba fazendo isso para aliviar. Na hora que você faz, você sente um alívio, mas isso está dizendo para você mesmo, olha, isso aqui tem um problema. Você apresenta sintomas ansiosos, já com um quadro também depressivo, provavelmente um sintoma de ansiedade com depressão, um sintoma misto, tá? E precisa de procurar realmente ajuda. Eu falo para você procurar alguém aí, né? Segundo a Ludiene nos falou, um professor, para que você possa colocar suas questões,
alguém que tem essa disposição aí, encaminhar você para um serviço de ajuda psicológica, tá? Mas tem jeito, tá? Tudo tem jeito, para tudo tem um jeito da gente resolver, tá? Mas esse jeito que você está fazendo uso dele não vai resolver, tá? Vai só te machucar, vai só fazer com que você faça isso mais e mais vezes, mas não vai te ajudar. Não tem solução. Você fazendo isso não tem solução. Então, assim, você precisa de alguém, precisa de ajuda, precisa de uma terapia, e você trabalhar com isso para saber realmente o que está acontecendo. Os dois sentimentos que eu identifico automaticamente aí é tristeza, muita tristeza e raiva também. Tá? Mas a estratégia que você está usando, ela é negativa. Tá? Ela não é uma boa estratégia. E não vai resolver nada. Só vai fazer com que você se machuque mais. Então, você precisa de ajuda. Rapidamente, o mais rápido possível. E não faça nada contra você, porque você não tem culpa disso. Tá? O fato da gente estar dentro desse contexto não significa que a gente tenha culpa, que a gente é responsável, ou que a gente também tenha recursos para fazer alguma coisa sozinho. Tá bom? É isso aí. Bom, pessoal, agora vamos passar para as perguntas que são direcionadas tanto para a psicóloga quanto também para a equipe pedagógica. Vou ler aqui a primeira pergunta dessa sessão. Faço uso de remédios para ansiedade e tenho acompanhamento com o núcleo de apoio a pessoas com necessidades educacionais específicas, que é o NAI, tá, Jane? Esse é um setor do IFE que faz esse acompanhamento. Hoje, no atual contexto da pandemia, com as aulas começando online, não tenho conseguido ter um acompanhamento consistente das aulas, fora que situações que ocorrem em casa, qualquer desavença tira totalmente meu foco, me deixa em crise, atrapalhando os estudos. Está tudo confuso. Tenho medo das provas do programa de ingresso seletivo misto, que é o PISM, já que no ano passado não fui bem. Já me isolo normalmente, mas agora me sinto pior. Gostaria de perguntar por que esses alunos, como no meu caso, não podem ter aulas presenciais ao menos 2 vezes por semana. Primeiramente, Jane, fica à vontade para você colocar, depois eu comento como equipe pedagógica. Eu não sei, assim, qual é o tipo de dificuldade especificamente, né? Mas, assim, eu sei que esses alunos, o pessoal da pedagogia sabe disso, né? Pode me auxiliar aí, eu não sei. Tem leis específicas, né, que protegem esse aluno com necessidades especiais, né? Então, assim, isso é mais uma questão, assim, da própria instituição mesmo, né? Como fazer isso, o que fazer. Mas aí eu não sei qual o procedimento institucional. Mas me ocorre que esses alunos, principalmente no ensino fundamental, eles têm algum tipo de privilégio, não sei se eu posso chamar de privilégio, horário, prova, tempo. Então, Direito, né? direito, isso mesmo, né? O tipo de direito que eles têm, sendo necessidades especiais, né? Mas muitas vezes, talvez, você também não falou disso, não procurou as pessoas certas, né? Para que você possa acessar, né? Esses direitos, eu não sei bem. Vou comentar um pouco assim em relação à equipe pedagógica, né? Primeiramente, eu acho que é tranquilizar esse ou essa estudante, pois é tudo novo para todos nós, né? E todos estão muito empenhados em ajudar nesse sentido. Então, o primeiro passo que eu acho que esse estudante ou essa estudante deveria fazer é tentar combinar com os familiares os horários em que está usando o espaço para os estudos, né?
e que nesse período precisará de silêncio para fazer suas tarefas. Um segundo ponto, como a Jane falou, é manter um contato com o NAI, por meio da coordenadora Juliana, o que ela estará acompanhando também esses estudantes. Um terceiro passo é tentar manter uma rotina diária de estudos. Quanto mais adiar essas tarefas, será pior na frente, pois haverá um acúmulo muito maior de coisas a se fazer. Então, quanto mais conseguir planejar e organizar para fazer aos poucos, será melhor. E um outro ponto que a gente coloca para esse estudante é tentar ter um colega da sala como um apoio, né? No depoimento, parece que a pessoa é um pouco introvertida, né? Não é, às vezes, de muito amigo, mas tem alguém que você possa trocar ideias e que esteja junto para apoiar nesse processo. É um momento em que todos nós precisamos nos ajudar. Então, veja se tem algum colega da sala que possa ser um apoio. Um quinto ponto que eu queria destacar é que o PISM é um processo seletivo, não é o único. Tente focar no seu ensino médio para que os resultados venham como consequência. Não é estudar para o PISM, é estudar e aproveitar ao máximo o ensino médio para ir bem no PISM. E tantos outros processos seletivos. Como eu disse, o PISM é um dos processos seletivos, né? Encare tudo como aprendizado nesse momento. Sobre ter as aulas presenciais, a instituição não está autorizada a ter aula presencial nesse momento, porque é preciso seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde e das decisões que envolvem estados e municípios. Então, a instituição não pode decidir sozinha sobre a volta às aulas ou não. Tá certo? Joia, muito bem, Débora. Você esclareceu aí direitinho, e a Jane também, né? Sobre essa necessidade de procurar o NAI e também de estar em constante diálogo com os colegas, com os professores, e pode também nos procurar, né? O setor pedagógico pode ficar à vontade. Muito obrigada, Débora. E nós vamos agora para mais uma pergunta, né? Que se a Jane quiser comentar, e a Ludiene também. Como manter o foco neste momento agora pandêmico? Eu estava escutando aí essa questão do foco, né? Às vezes as pessoas precisam entender essa questão de rotina, né? Que a gente já falou. E esse lugar de estudo que a Débora está falando aí, sabe? Conversar com a família, isso tem que ser acordado, né? Junto à família, desse lugar de estudo. Foco, cada um de nós tem uma certa facilidade, alguns têm uma certa facilidade, e outros têm dificuldade. Cada um de nós lida com foco de uma maneira, né? Mas o que é o foco? O foco é onde você quer chegar, sabe? É onde você chegar. Só que quando você quer chegar e quer chegar de uma vez só, é complicado. A melhor coisa é dividir esse foco aí em pequenas coisas. Por exemplo, eu preciso passar no Enem, por exemplo, mas assim, aí eu vou estudar no mês, eu preciso estudar essa assim. Não, você vai fazer isso, precisa se organizar para isso. O foco está lá, é o foco diário que vai fazer com que você consiga um sucesso lá na frente. Então, é o seguinte, mantenha, assim, tempo hábil para todas as coisas, sabe? Vou só estudar. Isso, ninguém faz isso. Eu acho que as meninas aí podem me ajudar. A gente tem um tempo máximo de conseguir prestar atenção também, né? Ainda mais hoje, ainda mais em casa. Essa questão de atenção é muito interessante, porque se você está em casa, a todo momento a sua atenção é desviada. Ali tem uma cama, ali tem um docinho na geladeira, tem um banheiro, tem mais não sei o quê. Então, assim, você precisa de um local e que você também elimine o máximo que você puder de coisas que possam te distrair, te tirar do foco.
mas o foco ele precisa ser delimitado em tempo, em dia, em horário, porque senão você não consegue manter foco, não, ninguém consegue. Tá? Nós somos, principalmente essa questão aí que muda, essa mudança, né, que nós tivemos na nossa realidade. Gente, a gente estava acostumado com determinadas coisas. O mundo deu uma guinada, por isso esse processo ansioso aí, tá? Que a gente está vivendo. Deu uma guinada, mudou. Então, assim, o que mudou? Mudou que hoje você tem que estudar em casa. E aí, como é que você vai fazer? Então, você precisa se preparar para isso. E eu falo novamente, anota. A Patrícia, eu sou meio TDA, né? Eu fui diagnosticada depois de bem mais velha. Então, a Patrícia, quando ela organizou a reunião aqui, é um modo tão organizado que é difícil a gente se perder. Né? Eu até aqui me perco, tá, Patrícia? Aí eu simplifico em cima daquilo que você fez para não me perder, porque senão eu me perco. Então, assim, simplifica, mesmo que você coloque lá, ó, escreva num papelzinho lá, hoje eu vou estudar tantas horas, e naquele momento, naquelas horas, quais os intervalos? Eu acho que é de 40 e 45 minutos, que a gente... Ninguém consegue prestar atenção 45 minutos, que é o tempo de aula, né? A gente não presta atenção o tempo todo, não, a nossa atenção é desfocada o tempo todo. Então, principalmente gente que é ansioso. Então, assim, procure eliminar tudo que está à sua volta, assim, de coisas que possam te chamar a atenção e foca naquilo que você está querendo. E ponha um alvo grande lá na frente, divida esse alvo em pequenos alvos diários para que você possa chegar lá na frente. Tá? Agora, não tenta fazer tudo de uma vez, acha que foco é hiperfoco. Hiperfoco já é algum problema que a gente precisa ver, entendeu? Tem gente que tem muita facilidade, mas tem uns que não tem. Então, assim, é o foco diário, temporal. É ali, na minha terra, lá no interior de Minas, diz que angu de um dia só não engorda, gente, não. Tem gente que tem que comer angu todos os dias. Então, é todo dia um pouquinho, gente. Todo dia um pouquinho. Eu concordo, tá, com você, Jane. Muitos fatores são importantes para manter este foco nos estudos, né? Então, é importante um ambiente silencioso, sem a presença de outros aparelhos eletrônicos, um local adequado com boa luminosidade e, se possível, sozinho para não dispersar. Evitar também abrir outros sites, né? Usar redes sociais na hora de estudar. E é isso que você falou, Jane, organizar os horários para que dê tempo de fazer tudo. Não é estudar demais ou dormir demais. A gente tem que ter tempo para estudar, tempo para acessar as redes sociais, tempo para dormir, descansar. Então, é importante também a gente ter uma motivação para estudar. A gente não pode fazer disso uma obrigação, e sim algo que é prazeroso para alcançar esse alvo que você falou, esse objetivo, né? Então, outra dica que pode ajudar é intercalar as disciplinas. Porque se a gente estuda muito tempo uma matéria, a gente não consegue manter o foco. Então, é bom a gente intercalar para a gente manter a concentração e o foco. Por isso que é tão importante esse planejamento. Sentar, organizar o que eu vou estudar de tal hora, o que eu tenho para fazer essa semana, o que eu tenho para entregar. E à medida que você planeja, você executa e cumpre, você tem a sensação de missão cumprida, né? Isso aí. Então, vamos para mais uma pergunta. Como se organizar melhor para estudar lidando com a ansiedade e com a constante pressão que nós colocamos em nós mesmos? Essa é boa, né? Essa pergunta. Ele já deu metade da resposta aí, né? Porque pressão que nós colocamos em nós mesmos é percepção. Vocês das mídias sociais, vocês que trabalham muito com isso, tem uma distorção cognitiva muito interessante. É a maximização e a minimização. O que acontece? A gente maximiza as coisas. A gente maximiza, põe a coisa daquele tamanho. Ou deixa tudo
adia, protela, procrastina até na véspera, para tentar fazer tudo de uma vez. Gente, faz devagar e assim, não fica protelando, não, faz um pouquinho cada dia, um pouquinho só cada dia, não fica complicado, não. Então, se organizar é dessa forma, se organizar melhor é dessa forma. É como a Ludiene falou, não pode ser. Você vai disciplina por disciplina, olha que legal. Olha que ideia bacana, disciplina por disciplina, e se organizar. Ah, eu vou tirar, eu vou estudar até 3 horas, eu vou acordar. Tem gente que rende melhor de manhã, eu rendo melhor de manhã. Vai chegando de tarde, olha, eu vou caindo de produção, eu vou caindo. Quando chega de noite, eu estou até tonta, não estou achando nem caminho de casa mais. Então, a gente precisa entender isso. Como que você funciona? Eu funciono, eu aprendo melhor de manhã, então eu vou estudar de manhã, tá? Então, assim, é separar, é fazer as coisas de uma forma mais organizada. Às vezes, gente, a gente não anota, a gente precisa anotar tantas horas para ir. Fazer uma planilhazinha de estudo, principalmente estudo, né? A gente precisa dessa planilhazinha. E a gente seguir ela o máximo possível, mas assim, sem pressão, não precisa de pressão. E até porque vocês têm pessoas aí para ajudar vocês. Tem gente também que não pede ajuda. Como que a gente vai saber? Como que a equipe vai saber a sua dificuldade se você não está pedindo ajuda? Só tem um problema sério, eu sou hiper desatento, às vezes até encaminha, te dá uma ideia, tá? Então, assim, se organizar implica, né, em você eliminar o que não é agora para agora, você discernir o que eu posso fazer agora, o que eu posso fazer depois, o que eu devo fazer hoje, e você alistar essas coisas, tá? Tem coisas que são desnecessárias, que a gente acaba perdendo tempo, e porque não se organizou, sabe? Perdendo tempo com a matéria, às vezes que você estudou já sabe. Aí você fica ali e tal, mas de repente você pode ir para um outro assunto, tá? Pode acessar os seus colegas e pedir, olha, me ajuda nisso, né? Ou alguém que possa lhe ajudar em alguma coisa. Então, assim, se organizar para estudar é saber o que você tem que estudar, a hora que você vai fazer isso, o tempo que você vai gastar fazendo, onde, quando e como. Né? São aquelas perguntinhas básicas de planejamento. Né? Onde, como e quando. Tá? Essas perguntas você tem que responder, talvez até diariamente, para o seu planejamento aí. Essa é a minha dica. Jane, você falou algo muito interessante. Você comentou, e realmente é isso. O setor pedagógico, ele organizou, né, um vídeo que está disponível no canal do IF Muriaé, né? E é justamente esse vídeo, ele vai ter questões lá de como orientar, orienta como você organizar os seus estudos, né? Então, quem não assistiu ainda, acessa lá, assiste, né, que vai te ajudar. E ainda em relação à ansiedade, outra recomendação é você realizar as atividades por ordem prioritária, ou seja, as que devem ser entregues primeiro, né? O ansioso ele precisa ter essa clareza. E também, ao estudar os conteúdos de cada disciplina diariamente, inicie pelos menos prazerosos ou por aqueles que exigem de você maior esforço intelectual. Pois ao final do dia, é o que a Jane falou, a tendência nossa é estarmos mais cansados e menos produtivos. Então, às vezes, a gente quer estudar o que a gente mais gosta no início, quando a gente está ótimo. Mas aí, quando chega aquela disciplina difícil, como que você faz? Você já gastou sua energia, né? E em relação às pressões que colocamos em nós mesmos, algumas vezes ela ocorre porque elencamos muitas tarefas a cumprir em um curto período de tempo. E assim, não vivenciamos nunca aquela sensação assim de missão cumprida, né? Ainda que tenhamos estudado e produzido muito naquele dia. Portanto, para evitar esse nervosismo, esse medo, apreensão e preocupação, frutos dessa ansiedade, nós, da equipe pedagógica, sugerimos que você realize menos atividades por dia e mais tempo para elas, sobretudo para quem é ansioso. Isso aí.
Outra pergunta, gente, que um aluno, né, ou uma aluna colocou, eu fico muito ansiosa, deve ser uma menina, e acho tudo muito complicado. Com aulas na modalidade à distância, a gente não está acostumada com tudo isso que está acontecendo. O que fazer? Eu acho que alguém até falou sobre isso, acho que foi a Débora que falou. Gente, todo mundo está assim, tá? O que acontece? Mudança, toda mudança, o primeiro processo dela é deixar a gente meio perdido, tá? Todo mundo está se adaptando a esse processo. Então, assim, primeiro você precisa entender que não é só você, às vezes a gente se sente assim numa ilha, mas assim, todo mundo está se adaptando. É um processo novo para todo mundo. Então, assim, essa forma de ensinar, talvez mais tarde até favoreça você. Talvez você venha até gostar mais dela do que outra forma. Mas, assim, é um processo de mudança. Todo processo de mudança, primeiramente, a gente precisa entender que, primeiro, a gente nega. No processo de mudança, primeiro, não, é bem assim, não, vai melhorar, depois isso vai passar, isso tudo. Aí a gente começa com essa questão, assim, isso aí para amenizar a vida da gente. Depois, o que acontece? A gente entra numa fase de choque. A gente fica chocado, sabe? A gente fica chocado com a situação e às vezes fica com raiva. E esse processo de ficar chocado, de ficar com raiva, isso vai te deixar mais ansioso, mais nervoso. Então, assim, saiba que é um processo adaptativo. Todo processo adaptativo, a gente precisa passar por ele com menos peso, com menos pressão possível. Mas, assim, entenda que não é só você. Todo mundo está vivendo isso. As aulas online, eu acho que 90%, porque tem aluno que é de boa, ele não estuda de jeito nenhum mesmo, então tá bom, tá tudo bom. Mas, assim, todo mundo está passando por isso. A maioria deles tem sofrido. Os pequenininhos têm sofrido. Os adolescentes têm sofrido. Os mais velhos têm sofrido. Então, assim, é um processo adaptativo. Então, quero dizer, tenha paciência com você. Tenha paciência e tenta devagar, mas tenta. Sabe por quê? Porque é o que nós, infelizmente, diante desse momento que a gente está vivendo, nós não temos outra alternativa. Né? Como a Débora falou, a gente está sujeito aí à Organização Mundial de Saúde. Hoje a gente tem uma liberdade nos municípios, né? Eu li que Muriaé hoje já está em situação chamada amarela, quer dizer, isso vai variar. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender, que depois disso, o mundo não será como antes. Mas, assim, a gente pode se adaptar. É o único filme que eu consigo assistir mais de uma vez, e assistir mais de uma vez, e assisto quantas vezes precisar, porque cada vez que eu assisto aquele filme me dá uma certa esperança. É a menina que roubava livros. E aquele filme me deixa cheia de esperança, porque é um filme que uma pessoa vai passando por várias coisas, vários processos adaptativos difíceis, e ela vai superando aquilo, e vai lidando com aquilo que ela tinha de melhor. Né, que era o fato de gostar de escrever, de gostar de ler. Então, assim, nós precisamos passar por isso, tá, queridos? E nós vamos passar, tá? E nós vamos passar. E vocês vão se adaptar mais do que até as pessoas mais velhas que vocês. Então, é um processo de adaptação. Não fica nervoso, não. Não maximiza, não. Porque fica difícil, assim. Tenta se adaptar. A questão da inteligência, que a gente fala tanto da inteligência, a inteligência é a nossa capacidade de adaptabilidade às situações adversas. Nós estamos vivendo uma situação adversa. Então, assim, vamos nos adaptar, tá? Fazer o máximo possível para que isso
estrangule, não coloque minha ansiedade lá para cima. Todo mundo está vivendo a mesma coisa, tá? Se todo mundo está vivendo a mesma coisa, pera lá, eu não sou um extraterrestre. Todo mundo está vivendo um processo de adaptabilidade nessa questão online, tá bom? E vocês têm muito mais possibilidades do que as pessoas mais antigas. Corra atrás, sabe? Pega aquilo que estão te dando aí e vai correr atrás. E só dessa equipe estar se reunindo aí para agilizar, para te informar, isso já é muito, muito legal. Eu acho muito legal, muito bom. Isso aí, exatamente, Jane. A gente, sim, vê isso como... Essa ansiedade, ela é normal por ser algo novo. É tudo novo para todo mundo está começando em algo que é novo, e isso gera ansiedade mesmo, né? Eu acho que, diante dessa demanda, é preciso refletir e questionar. Então, o que eu posso fazer para que esse processo seja mais leve, né? Que eu consiga passar por ele sem tanto sofrimento? Uma das coisas que o aluno pode fazer, como a gente já falou, é essa questão da organização e planejamento das atividades. Quando a gente planeja, temos aquela rotina a cumprir. E a cada tarefa feita é um alívio, né? Estou conseguindo executar o que estava proposto pelos docentes. Então, fica a dica de planejar, organizar, ter essa rotina diária para alcançar os objetivos. Uma outra dica, quando estiver com dificuldade em alguma disciplina ou atividade, procure o professor da disciplina, para que ele dê o suporte necessário. Divida também sua experiência com os colegas mais próximos. Eles poderão apoiar e até mesmo compartilhar algo que estão fazendo para superar os desafios. O processo fica mais leve quando temos com quem contar. Então, eu acho que é isso. Vamos todos juntos, estamos todos juntos no mesmo barco, vamos juntos, vamos dar as mãos, vamos ajudar uns aos outros, vamos acalmar, que todo mundo está muito ansioso, não só os alunos, os servidores, porque é um processo novo, né? Isso aí. Pessoal, muito bom, né? Nós ouvirmos você, Jane, também as nossas colegas. E agora nós vamos para a última sessão, né, desse nosso encontro, que são perguntas que os estudantes direcionaram para a equipe pedagógica, tá? Então, uma pergunta aqui que eles nos enviaram é: como a equipe pedagógica fará para atender de forma inclusiva e eficiente a todos os alunos pertencentes ao nosso campus? Como a mesma fará para atender alunos sem acesso à internet? Bom, pessoal, eu acredito que a gente respondendo essa primeira pergunta aí, a gente vai continuar acolhendo todas as demandas dos alunos, dos professores e fazendo as intervenções pedagógicas necessárias para que a aprendizagem aconteça. A gente já está acostumado a fazer isso presencial, a gente vai fazer remotamente, né? Para isso, é importante que os alunos também nos procurem. Nós temos o nosso e-mail, né, o pedagógico.muriaé@ifsudestemg.edu.br. Também está lá no site o nosso e-mail, tá? Quando você nos mandar esse e-mail, fala das suas dificuldades, e a gente também, em conjunto com a equipe do NAI, a gente vai estar dando esse apoio aos estudantes que estarão nos contactando, né? Quanto aos estudantes sem internet, nós podemos realizar os atendimentos pelo telefone, seja do próprio aluno ou algum contato que ele tenha deixado. Então, esse atendimento vai continuar acontecendo. Então, vamos para mais uma questão. Como concentrar nas aulas tendo familiares que são contra o ERE e que influenciam negativamente o meu desempenho? O ERE é o ensino remoto emergencial, que estamos vivenciando aqui no Instituto Federal Campus Muriaé. Bem, Débora, a primeira questão que ele coloca, né, ou ela coloca, é a questão da concentração, né? Então, para concentrar durante as aulas, algumas recomendações são: você estar em um ambiente mais silencioso, como a Ludiene já comentou, anotar as dúvidas e fazer esquemas, né?
Em relação às pessoas que são contra o ERE, eu lembrei-me do educador Paulo Freire, quando ele escreveu na sua obra Pedagogia da Autonomia, que o diálogo ele é um processo indispensável para a humanização e o encontro com o outro. Isso nos faz refletir que muitas questões permanecem incompreendidas e nos falta a arte de dialogar, ou seja, de estar aberto ao outro, de ouvir a este outro, né? Portanto, o primeiro passo é você, estudante, esclarecer para os seus familiares que o ensino remoto emergencial é uma forma de preservar o direito à educação sem colocar em risco a sua vida. É também uma estratégia provisória de enfrentamento diante dessa emergência pública a qual vivemos. Vai passar. Se os seus familiares conhecerem melhor, e isso vai ocorrer se você contar para eles, se você dialogar com eles, vai ficar tudo mais fácil, né? E aí você pode falar para eles, olha, a instituição está tendo cuidado com a gente, eles estão preocupados em incluir os estudantes que não tinham acesso à internet, que não possuíam equipamentos tecnológicos, né? Foram abertos editais nesse sentido, e várias outras medidas tomadas. E eu acredito, né, e toda a equipe pedagógica acredita também, que se você, né, falar dessa forma, esclarecer, os seus familiares vão passar a te apoiar. E, continuando, né, as questões aqui, eu queria perguntar para a Ludiene, uma questão que também foi enviada para nós. Quando os professores vão ser orientados a não mandar tantos exercícios? Vamos lá então, né, gente? Na verdade, essa orientação já existe. Segundo a resolução do ERE, do ensino remoto emergencial, lá no artigo 23, ele fala: o docente deverá evitar o excesso de postagens. E também no parágrafo único do artigo 26, ele diz assim: ter parcimônia em suas postagens para não sobrecarregar os alunos com excesso de vídeos, textos, atividades, etc. Então, gente, é importante lembrar, né, a Jane falou sobre isso aí, que nós estamos num período de adaptação. E isso não é só para os alunos, não, também para os professores, para nós, profissionais, para nós tais. Então, é um processo de adaptação. Se for algo que realmente esteja acontecendo, os professores, com certeza, eles estarão revendo suas ações pedagógicas e adequando para o bem de todos os alunos, de todo mundo. Mas para isso é importante que a turma converse com o professor, né? Faça isso no momento síncrono, que é aquele momento que vocês vão ter para tirar dúvida, né? Junte a turma, converse, dialogue, exponha isso para o professor, para que vocês possam chegar à melhor solução. É preciso também, gente, ver se não é uma falta de organização dos estudos. É isso que a gente falou o tempo todo, né? Nesse encontro que a gente está tendo. Porque onde está tudo acumulado e parecendo que é muito conteúdo. Se tiver essa falta de organização, vai parecer que está tudo acumulado, parecer que é muito conteúdo. Então, é melhor organize-se, né? Faça metas pequenas, vai realizando, e se realmente for impossível de cumprir o que o professor está propondo, veja também se está acontecendo com outros colegas, e assim vocês coloquem a situação para o professor. Muito bem, é isso, pessoal. Foi muito bom, né? Muito proveitoso esse momento. Então, Jane, nós queremos te agradecer, tá? Pela sua presença, pelas suas palavras, orientações, que foram muito importantes, né? Não só para os estudantes, mas também para nós, da equipe pedagógica. E queremos agradecer também aos estudantes que nos ouvem, a diretoria de ensino, a coordenação geral de ensino, aos coordenadores de curso, a coordenadora do NAI e a equipe pedagógica, Débora, Lodiene, Josué. Muito obrigada, foi muito proveitoso esse momento. Esperamos ter sanado, né, as dúvidas que nos foram encaminhadas e queremos desejar para vocês tudo de bom, um ótimo ERE,
um momento assim muito especial de estudos, de dedicação e de alegria e saúde também para todos nós. Ok? Um abraço para todos. Você gostaria de falar alguma coisa, Jane? Não, só um abraço a todos mesmo, agradecer aí o convite de vocês. Tá joia. Débora, quer falar mais alguma coisa? Ludiene? Agradecer o momento, foi muito enriquecedor para todos os alunos, para a gente também. É sempre um momento de muito aprendizado, de parcerias. Agradecer muito a Jane, a Patrícia, que fez o contato. Eu acho que foi muito bom a noite de hoje, né? E vai ser muito bom para os alunos estarem assistindo, né? As dúvidas que eles colocaram, né? Eu acho que vai ser muito interessante. Um abraço. Quero também dar um abraço aí a todos os alunos, um abraço para vocês e dizer, né, quem assistiu a esse vídeo e achou que foi interessante, repassa aos seus colegas para que coisas boas possam chegar, né, aos outros colegas, as outras pessoas também possam estar assistindo esse conteúdo que eu acredito que vai ser de grande valia para todo mundo. Um abraço para todos e todas.